Não. Primeiramente, eu gostaria de chamar aqui ao palco a professora doutora Carminda Sandra Brito Salmito Vanderlei, que é médica veterinária, começou o trabalho com caprinos e ovinos, até ser doutorado, mas depois se apaixonou pelos peixes. E é a coordenadora da nossa linha de pesquisa de preservação de germoplasma de peixes. Eu vou passar a palavra. Ela também é nossa vice-coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Biotecnologia da Saúde Humana e Animal e coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da UES, que é a nossa Harvard aqui do Brasil, na área de caprinos e ovinos. Vou passar a palavra à doutora Sandra. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse momento, né, que não deixa de ser um momento histórico, né, dentro da FENACOCO. Não tinha local melhor para ter esse momento, né, que é essa parceria com a FENACOCO, para a gente estar aqui trabalhando com vocês numa área que é muito importante, que é a conservação de sêmen, especialmente aqueles, como eu sei que tem alguns aqui que vão palestrar também, na conservação do animal, da espécie animal, mas também na produção. Tá? E, ao que me cabe, né, exatamente esse ano de 2025, faz 30 anos que eu comecei a trabalhar com a água de coco. Tá? Inicialmente, como a Cristiane já colocou, eu comecei a trabalhar com caprinos e ovinos. Eu fui aluna de iniciação científica do Dr. Nunes, e a gente trabalhava com água de coco na conservação do sêmen de caprinos, principalmente, lá na UES. E, nessa época, né, tinha sido depositada a patente do ácido 3-indolacético, só que, como ainda não tinha sido patenteado de fato, a gente usava o termozinho de JIP, não era, doutor Nunes? Então, eu ainda sou da época do JIP, mas sou jovem. Só por um acaso, eu fui precoce, não foi, doutor Nunes? Então, que era um nome que se dava, em que o J significava o doutor Nunes, né, o José, o Ives, Ives, o Y e o P, a Priscila. Né, viu? Ainda lembro, a memória está boa ainda. Era um segredo industrial. E eu, de vez em quando, até o JIP. E o JIP favorece o cromossomo X. Aí eu disse, vixe, mudou. Peraí, ficou lá, né, agarrado na minha memória. E 2005, parece que os termos são sempre 5, final, né? 2005 eu volto para a UES. E aí encontro um desafio dentro da instituição, que foi a trabalhar com um organismo que os veterinários, infelizmente, deixam muito de lado, que são os peixes. Né? Então, em 2025, quando eu volto para a UES, eu abraço a causa. Né? O doutor Nunes estava recebendo um doutorando, e ele disse, Sandra, eu não sei nada de peixe. Eu disse, receba, que eu lhe ajudo. Né? E aí comecei a trabalhar, então, com um bioproduto, que é a água de coco, nesse caso aí, a água de coco em pó. Não tinha ainda nenhuma formulação para trabalhar com sêmen de peixe, e aí, juntamente com o doutor Nunes, com a Cristiane e com o doutorando, que era o Marcelo, né, do Denox, a gente formulou e adequou a água de coco, né, para conservação do sêmen de peixes. E recebeu, então, o nome de ACP-104. Então, hoje, né, a partir disso, hoje eu já trabalhei também com outros organismos. É tanto que, na minha palestra, né, a gente vai falar, de fato, de biotecnologias da água de coco em pó, né, o histórico do seu uso em conservação de sêmen de animais aquáticos. Tá, ok. Então, como já foi falado, né, o 5 sempre é importante, o final do 5. Então, nós temos, mas acho que aqui na ponta não, doutor Luiz, tem que ser aqui mesmo. Então, aqui, ó, os primeiros
esses estudos, né, são de 1985, como já foi falado aqui. 1994 foi depositada. Em 1995 eu começo a trabalhar com o doutor Nunes. 2002, né, é formulada, então, a água de coco em pó. Qual é a grande importância dessa água de coco em pó para a conservação de sêmen, né? É o fato dela ser estabilizada. Então, é um produto que eu sempre vou saber o que tem naquela água de coco. Que se eu pegar simplesmente a água de coco in natura, de repente pode ter mais frutose, de repente pode ter mais outra coisa ali dentro, e com água de coco em pó ela sai mais estabilizada. Sem falar que ela tem um tempo de prateleira muito maior, né? Porque vocês aqui todos que são especialistas, quem sou eu para falar da água de coco, né? Mas a água de coco, ela oxida muito rápido, né? É tanto que tem que ter todo um cuidado quando a gente vai fazer a coleta desse coco, que vai ser utilizado in natura, especialmente quando a gente usa no sêmen. Então, gente, em 2018, né, surge a possibilidade dessa água de coco ser, né, comercializada, né, de uma forma mais geral, né, desde 2005 que eu era demandada por esse produto, né, e a partir de 2018 ela se torna realmente comercial. Em 2021, aí eu já vou passar aqui, ó, já vou dar o golpe no doutor Nunes. Eu estou querendo trabalhar com a CEPELAT, né, que surge ali no começo dessa década de 20 que nós estamos. Então, gente, o primeiro trabalho que a gente encontra na literatura que usou a água de coco na conservação de sêmen de peixe é um trabalho da UFC, da Engenharia de Pesca, de 1997, de uma mestranda chamada Célia. Eu não conheci, só conheço o trabalho. Em 2000, então, essa aqui foi o primeiro relato que eu vi do uso da água de coco, era in natura, para a conservação de sêmen. Sêmen de peixe, que foi utilizado para sêmen da corimatã, né, da corimatã comum, que é uma espécie endêmica do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Infelizmente, é uma espécie que está na lista vermelha aqui no estado do Ceará, né, para extinção, e a gente faz um trabalho, inclusive, de reintrodução dessa espécie nas lâminas d'água, nos açudes. Em 2010, né, tem a defesa da primeira tese, né, do doutorando Marcelo, e foi a primeira tese, foi o primeiro trabalho que utilizou a água de coco em pó. Tá? E esse trabalho foi o que realmente ajudou a gente a formular e a determinar qual é a formulação do ACP-104. Em 2015, a gente fez o primeiro uso da água de coco em pó para uma espécie animal invertebrada, né, que foi o pepino do mar. São dados promissores. A gente não foi para frente com o trabalho, porque a gente tinha uma parceria com a Cristália e ela, por conta de questões econômicas, ela não pôde mais dar suporte ao nosso projeto. Mas é muito interessante e também porque o problema não foi a água de coco na conservação. O problema foi a gente estabelecer protocolos bem eficientes, sem ter que matar o animal, sem matar o animal, para poder coletar o sêmen de forma que não tenha contaminação. E a ideia, gente, de trabalhar com esse pepino do mar, que é essa espécie aqui, né, não é nem bonitinha, não, mas ela é extremamente importante, porque ela tem, na pele dela, tem uma substância anticoagulante que tem um efeito muito potente. Então, a ideia era realmente o fármaco ligado a essa questão com anticoagulantes. E, em 2021, a gente tem a primeira dissertação utilizando a água de coco em pó na conservação de espermatóforos e espermatozoides de camarão, né, do camarão branco, que é esse camarão, né, que é o Pineus vananei,
que todo mundo está produzindo hoje, que o estado do Ceará é um dos maiores produtores. E não coloquei aqui, mas vou, já que eu estou aqui dentro, né, da comunidade do coco, dizer que a gente utilizou a água de coco como conservante de espermatóforos, e o que foi até melhor do que a água de coco em pó foi a utilização do óleo de coco para a conservação desses espermatóforos, substituindo o óleo mineral, que é muito caro. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês um primeiro trabalho que a gente lendo, eles não tiveram muita preocupação, era muito inicial, com a questão, por exemplo, do pH, né? Se era ácido, se era básico, eles simplesmente só utilizaram, vendo a concentração, né? Que o melhor trabalho, e era uma dissertação importante, porque a viabilidade do espermatozoide do peixe é muito rápido, é muito fugaz, ele chega no máximo a 2 minutos de motilidade. Então, quanto mais tempo aquele espermatozoide permanecer viável para encontrar o ovócito e fazer a fecundação, melhor. Então, nesse trabalho, viu-se que a água de coco in natura a 125 miliosmoles foi o que favoreceu a ficar 83 segundos ainda com o espermatozoide nadando à procura, né, do ovócito. Aqui, né, a gente tem a questão da criopreservação, né, que é um problema, e uma coisa muito importante da água de coco é o fato de que, às vezes, eu não preciso usar crioprotetor externo, que é mais um fator que pode levar à toxicidade desses espermatozoides. Então, o primeiro trabalho com a ACP, ele comparou o ACP com um meio que era o padrão da época, que era o Ringer, tá? E a gente encontrou uma superioridade do ACP sendo comparado aqui, inclusive, com o fresco. E a espécie que nós utilizamos foi o tambaqui, porque o tambaqui ele é a espécie nativa brasileira com maior potencial de produção. Não só é o de maior potencial de produção, como ele também é o maior de potencial de exportação. Porque, sendo um peixe brasileiro de origem amazônica, tem toda uma visibilidade, principalmente no mercado europeu, né? E hoje, muitos órgãos de fomento, muitas universidades, muitas empresas querem produzir. Então, qual é a importância de eu conservar o sêmen dessa espécie? É justamente porque essa espécie não se reproduz em cativeiro e, às vezes, não tem sincronia entre o momento que o macho está apto a reproduzir com a fêmea reproduzindo. Então, eu conservando o sêmen congelado, eu posso fazer a fertilização quando a fêmea estiver pronta. Então, eu vou diminuir essa sincronia. Com isso, essa tecnologia já está sendo utilizada em criadouros, justamente para aumentar a produtividade e diminuir a intersafra, o período de intersafra, ou seja, aquele período, no período seco, que eles têm uma reprodução um pouco mais reduzida. Então, essa tecnologia e o uso do ACP, me dando um sêmen de alta qualidade, né, que quando eu descongelo, eu chego a mais, às vezes, a 50% de viabilidade dos espermatozoides, que para mamífero é pouco, mas para peixe é muito, que quando a gente descongela, normalmente só tem 20, então eu vou ter muito mais célula viável para poder fertilizar muito mais fêmeas. Então, também é importante do ponto de vista produtivo, porque o que mais sai caro dentro da produção é a manutenção dos reprodutores, que requer uma nutrição muito mais cara, uma ração de maior qualidade. Então, o que eu faço? Eu diminuo o número de machos. Então, eu diminuo a minha necessidade de gasto
com a nutrição desses reprodutores. E qualquer real que a gente economize dentro da produção vai fazer diferença no final, né? Então, um macho só, eu consigo, por exemplo, fertilizar umas 10 fêmeas, pelo volume seminal que eles produzem. Também, né, a gente conseguiu, do ponto de vista acadêmico ainda, né, a vitrificação do sêmen, né, de provilódulos breves, que é o nosso acurimatã comum, que tem um apelo econômico muito grande. E essa espécie, especialmente no Ceará, que fez esse estudo, está na lista vermelha para extinção, porque o que nós, nordestinos, gostamos, e especialmente nós, cearenses, gostamos, é a ova. E esses animais só estão ovados na época das chuvas, que elas estão subindo o rio. Então, você retira da natureza uma grande quantidade de fêmeas para poder retirar as ovas para comercialização. Tá? Então, hoje, produtores e empresas têm nos procurado justamente no intuito da gente produzir somente fêmeas, tá? Dessa espécie, que, inclusive, né, a ova dela é considerada como o caviar do sertão, é conhecido como caviar do sertão. Então, a nossa ideia também é padronizar a fertilização e a produção desses animais. Aqui, mostrando para vocês o nosso trabalho com camarão. Esse é um trabalho muito importante, foi demandado por uma grande empresa, pela maior empresa de produção de camarões, porque existe uma doença que chegou ao Ceará, especialmente em 2016, que praticamente dizimou a produção de camarão em várias carciniculturas, que é a mancha branca. E eles viram que tinha uma cepa desse camarão que era resistente. Só que não existia tecnologia para guardar essa genética. Então, nós fomos chamados e fizemos o trabalho, né, com o Pneumeus vanamei. E aqui, ó, é uma larvazinha de camarão, fruto de inseminação artificial, com sêmen resfriado de camarão. Tá? Então, é um trabalho inovador de uma cepa que é resistente a mancha branca, a doença da mancha branca. Aqui é outro trabalho também muito importante. A carpa é a espécie, a carpa comum, principalmente, é a espécie mais produzida no mundo. Hoje a tilápia está quase batendo ela, né? E também é uma espécie de interesse comercial. Então, a gente também desenvolveu um protocolo em que o ACP associado à vitamina C, ele dá qualidade espermática quase igual ao de um sêmen que não foi congelado. E aqui, a nossa última tecnologia usando o ACP, inclusive o produtor aqui da tecnologia está ali, que é o Carlos Henrique, né? Terminou o doutorado recentemente, que a gente fez associação do uso da água de coco em pó com algas marinhas, com polissacarídeos de algas marinhas, porque os polissacarídeos têm a função de proteção de membrana celular. Além disso, tem ação também antioxidante. Tá? Então, a gente testou essa associação e a gente observou que, dependendo da fonte de alga, nós vamos ter a necessidade, para ter bons resultados, de uma quantidade diferente desses polissacarídeos. Isso também é importante, gente, do ponto de vista produtivo, porque, por exemplo, o Ceará hoje está começando a produção de algas marinhas, né? E está sendo demandado cada vez mais produtos de origem natural na nossa alimentação, né? Mais natural possível. Então, é o ACP agregado a outras culturas, levando também possibilidades de comércio, né? de produção. E aqui é um outro trabalho, tá? Que também é com polissacarídeos, e uma inovação também, que é o uso da pele de tilápia, dos polissacarídeos da pele de tilápia para conservação de sêmen. Já me avisaram que meu tempo acabou. Tá?
E aqui só para mostrar para vocês as espécies de peixes que já foi trabalhado com água de coco. O Proglodus brevis, o Colossoma macropomo, que é o tambaqui, o Piaractus brachypomus, que é a pirapitinga, a carpa comum, a tilápia, o umbrícono, que é a piracanjuba, o salminos, que é o dourado, o Ranger Kelly, que é lá do sudeste, esse catfish, que é o claris, que também é bem produzido no sudeste, né? E o que a gente tem? Né? Que a partir de um fruto, inicialmente utilizando-se água de coco in natura, chegou-se, então, a essa tecnologia, que é o ACP. Para a gente chegar ao que é o ACP-104, que é o específico para peixe, a gente ainda está percorrendo muitos degraus, mas a gente vê que esse caminho é longo, mas que ele poderá trazer, e já está trazendo, bastante benefícios para a produção. E eu me sinto muito feliz porque fiz e faço parte desses 40 anos da biotecnologia da água de coco. Gostaria, então, gente, de agradecer ao evento por me dar a possibilidade de estar mostrando nossos trabalhos, a importância deles, ao meu laboratório, às universidades envolvidas, ao DENOX, que é um grande parceiro, à ACP Biotecnologia, que sempre está nos fornecendo o material para a gente trabalhar, e os órgãos de fomento que pagam aí as nossas pesquisas. E eu não posso deixar de agradecer que nesses 30 anos, né, que eu trabalho com o ACP, já passaram várias equipes, né, e se eu estou hoje apresentando, eu agradeço a todos os meninos que acreditaram no ACP, que acreditaram nos nossos trabalhos e que estão aqui fazendo ciência e tentando realmente melhorar a questão de diminuir a fome proteica que assola o nosso país, infelizmente. E não poderia deixar de botar nos agradecimentos os peixes, aqui um peixinho genérico, né? Que sem eles, com o sacrifício deles, a gente chega aos nossos trabalhos. E é isso, aí tá os nossos contatos, tá? O Instagram, a nossa página, dentro da página da UES. E é isso. Muito obrigada a vocês. Eu peço à professora que se permaneça aqui com a gente, já começando a compor nossa mesa de discussão.